Vamos agora a Paraisópolis. Eu estive hoje pela manhã em Paraisópolis, Lombardi e São Paulo. Vocês vão conhecer agora detalhes daquela noite que terminou com 9 jovens mortos depois de uma ação da Polícia Militar no baile funk. Algumas perguntas ainda sem respostas, mas o telespectador e o balanço que tem essa cobertura tão popular queria saber o seguinte: Geraldo, que calçada é essa, que rua é essa que aconteceu a tragédia? Eu fui na rua onde ocorre o pancadão. Sentir dos moradores de Paraisópolis como está depois de toda essa tragédia. A partir de agora, eu vou levar você aos dois becos, às duas calçadas, onde todos aqueles jovens correram em busca de fuga. Só que eles não moravam em Paraisópolis. Eles não sabiam das vielas e das ruas estreitas. E não sabiam que ao entrar nesta rua que você vai entrar comigo agora, eles estariam entrando para a morte. Direto, balança Paraisópolis. Paraisópolis, uma cidade dentro da selva de pedra. Por essas vielas, calçadas, muitas residências, umas coladas nas outras. Milhares de famílias. Paraisópolis acorda muito cedo. Em cada parede dessa, em cada residência pequena dessa, nós temos uma realidade de uma São Paulo que talvez muitos não conheçam. Conhece apenas, ganha manchete apenas, quando o que aconteceu no final de semana ganha as páginas policiais dos jornais e os noticiários de televisão. Paraisópolis, terra de gente trabalhadora. Aqui se acorda muito cedo, mas muito cedo. 4 horas da madrugada, Paraisópolis já pulsa. Nós estamos aqui em uma das ruas. Hoje, eu vou te levar, aliás, antes de levar o meu telespectador à viela da morte, diante de uma ação desastrada da Polícia Militar. Aliás, uma ação que até agora nós ainda não sabemos muitos pontos. Eu vim até aqui, Paraisópolis, acima de tudo, buscar a resposta junto à polícia e à justiça de algumas perguntas que até agora ninguém respondeu. Paraisópolis é a segunda maior comunidade de São Paulo. A quinta maior do Brasil, mais de 100 mil habitantes. Acima de tudo, eu estou aqui pelos 9 jovens mortos, pais mortos, mães mortas. Aquilo que eu perguntei exatamente no dia da tragédia, eu quero perguntar pisando aqui em Paraisópolis. Se este crime tivesse ocorrido na Vila Madalena, no Morumbi, num bairro onde a sociedade seria diferente, no bairro onde gente pobre pisa, trabalha, vive, dorme e se diverte? É claro que os pancadões geram muitos problemas. Gente que não consegue dormir, mas é uma diversão da comunidade pobre. Aliás, por falar em pancadão, essas ruas aqui no final de semana, essas ruas são tomadas. Todos os cruzamentos. O pancadão é uma realidade, mas uma realidade não somente de Paraisópolis, mas como de toda a comunidade. Se convive. Casas umas coladas com as outras. E aí, como é que se faz para conviver com o barulho e com o problema que os pancadões causam? Discutível, embora nenhuma autoridade política tenha apresentado solução até agora. Mas as cenas e os mortos do final de semana, durante uma ação que dispersou aqui nessa comunidade, através da ação da Polícia Militar, inúmeros jovens. Nessas ruas ocorrisse o pancadão. De repente, a chegada da Polícia Militar, bombas, e aí começou a correria. E as manchetes que vocês já sabem, e os mortos que nós não esquecemos. Veja. Aqui nessa rua onde eu estou, nesse cruzamento, ocorria também o baile da 17, que já acontece há muitos e muitos anos. Milhares de jovens, em cada esquina um som ligado, e aí se mistura
Alguns comércios que funcionam 24 horas, alguns comércios que só abrem à noite, a população, gente que sai daqui 4 horas da manhã, porque aqui nós estamos numa comunidade de gente que trabalha. Paraisópolis trabalha. Mas, ao contrário, vocês estão vendo, né? Comércio hoje funcionando aqui normalmente, aqui nessa quinta-feira. Só que é o seguinte, quando chega o final de semana, todas essas ruas, afastou minha câmera, por favor, todas essas ruas são tomadas por jovens. Balança, meu irmão. Não foi diferente no último final de semana. Essa rua toda que vocês estão vendo, balança São Paulo, balança Paraisópolis. Viemos aqui buscar a verdade, cobrar a verdade em nome desses jovens mortos. Essa ação poderia ter sido evitada pela polícia. Qual foi o ponto crucial e principal do erro policial? Muito bem. Vou levar vocês até a viela, onde os jovens, todos esses inocentes, foram encurralados e mortos. Sim, foram mortos. Porque quando uma ação não ocorre da forma que ela deveria, um erro, uma catástrofe acontece. Essa rua aqui é tomada. Naquele final de semana, vem cá, meu cara, até lá em cima, ficam os carros parados, sons ligados. Naquela travessa, sons ligados. Exatamente, por onde você olhar aqui, olha, gira pra mim aqui, quer ver, ó? Aqui tinha Pancadão. Pancadão, isso aqui é a rua principal. Me dá o nome da rua, Gleison. Aqui, tudo aqui, ó, que vocês estão vendo. Tudo isso aqui é tomado. É Rua Ernest Renan. É aqui que acontecia o baile e o pancadão. O fim de festa foi marcado a sangue. 9 jovens que não moravam em Paraisópolis, mas aconteceu aqui. Eu vou levar vocês até a viela, as 2 vielas da morte. E mais, eu trouxe aqui em Paraisópolis, está comigo aqui, uma testemunha. Fiquem aqui com o Geraldo. Essa testemunha, ela afirma que a polícia militar praticou várias agressões, inclusive com ela. Vamos ouvir dela como que estava aqui no momento. Estou em Paraisópolis para tentar chegar perto da verdade. Aliás, Paraisópolis, que me conhece muito bem, sabe o quanto que eu respeito esse povo. Tem problema aqui? Claro que tem, como qualquer outro bairro tem. Mas aqui é um bairro, é uma cidade de gente honesta. Vocês percebam uma coisa. Onde acontece o baile da 17, que é aqui onde eu estou, é um bairro de muito comércio. Mas também vocês percebem, devagar, meu câmera, vocês percebem que é um bairro residencial, porque para onde você olha, são residências. Em cada viela, em cada beco, é gente morando. É gente que fez a vida aqui, gente que chegou aqui há 10, 15, 20 anos atrás. E não deixa Paraisópolis por nada. Aqui é um mundo que muita gente de São Paulo não pisa e não conhece. Estaremos perto das respostas que até agora ninguém tem. Você vai conhecer a viela onde os jovens foram encurralados. É aqui na viela, lá exatamente naquele muro branco, na viela Três Corações e na viela do Louro, que os corpos foram encontrados. Jovens, trabalhadores, todos sem passagem pela polícia. Cada um deles foi encurralado para um beco que agora é conhecido como o Beco da Morte. O dia a dia de Paraisópolis, na verdade, Paraisópolis não para. Não para. Vocês imaginam? Não é fácil para os moradores, ó. É uma casa, é comércio e casa, veja só. Comércio e casa. Olha, você vê lá, ó. São com apartamentos do lado. Então você imagina o barulho. É inegável que o pancadão, vamos deixar de falar, que é um tormento, claro que é. É uma única diversão que essa comunidade tem, que várias comunidades têm. Mas o pancadão é assim, muitos já aprenderam a conviver com o pancadão, com o barulho do pancadão, com o tráfico do pancadão. É um grande encontro das comunidades. Me falaram o seguinte aqui, Geraldo Luiz, muita gente que frequenta aqui o baile da 17
90% não é aqui de Paraisópolis. O pessoal vem de fora. Vem de fora. Agora, o que nós queremos saber, o que nós estamos buscando aqui, é a resposta desses 9 mortos. Respostas que a polícia, que a corregedoria vai ter que dar a essas famílias, a esses 9 mortos. Esclarecimentos. Qual que foi o objetivo da ação da PM? Por que que a Polícia Militar veio aqui? Ah, foi uma ação, ok. Ah, mas foram os dois motoqueiros que pararam e atiraram. O serviço reservado, a Polícia Militar, ela já localizou, tem imagens disso? Os bandidos foram localizados até agora? Tem uma denúncia de localização desses suspeitos ou supostos suspeitos que passaram aqui. Aliás, que lugar aqui, eu gostaria de saber qual que é o local aqui onde aconteceu, que estava acontecendo aquela barreira e a Polícia Militar afirma que os motoqueiros passaram nessa barreira e atiraram contra eles. Por que que a Polícia Militar usou bombas? O motivo foi dispersar aqui os moradores, os frequentadores do baile da 17? Daqui a pouco vai sair os laudos do Instituto Médico Legal. Quais foram exatamente a causa-morte desses jovens? Eles foram apenas pisoteados? Uma outra pergunta que eu tenho para fazer. Nós sabemos que a polícia é preparada para grandes multidões, seja estádios, shows, mas aqui foi uma ação. O que realmente originou essa ação? Esses jovens, a causa-morte foi apenas o pisoteamento? Ou alguns desses jovens foram mortos de uma outra forma? Nós estaremos cobrando. Mas aqui em Paraisópolis, São Paulo não para. Muito menos Paraisópolis. Respostas que não é apenas Paraisópolis que quer. É São Paulo. As famílias desses jovens mortos. Por que que a polícia tentou dispensar toda essa multidão que estava aqui? Por quê? E assim, quando começaram a dispersar, que todo mundo começou a correr aqui, os jovens foram fazendo exatamente isso, ó. Tudo aqui estava o baile. Tudo aqui estava o baile. Tudo aqui estava o baile. Quando começou a correria, girou para mim, atrás de mim agora aqui, quando começou a correria, todo mundo começou, os jovens começaram aqui, ó. Imagine, vai vendo, isso da correria. E quando os jovens, parou aí, exatamente quando chegaram aqui, alguns correram para cima, cada viela era uma área de escape, de salvamento, afinal era a polícia na comunidade. Bombas, segundo a comunidade, tiros. E muitos desses jovens correram para aquela viela que daqui a pouco nós vamos entrar. Foi aquela viela, exatamente aquela viela, que os jovens e a maioria dos mortos encontraram a morte. Vou falar agora com o Gilson Rodrigues. O Gilson é da associação. Gilson, como é que está Paraisópolis? Nós estamos de luto, triste pelas famílias, triste pela situação que está comovendo o Brasil inteiro, mas que está virando rotina e virando normal aqui, esse tipo de dispersão e correria toda noite de baile. Quando você fala da dispersão, primeira pergunta, os bailes ocorrem todo final de semana? Sim, os bailes ocorrem de sexta para sábado e sábado para domingo. E aí é o seguinte, é um convívio entre barulho e os problemas que nós sabemos que o pancadão dá. Sim, isso há anos. Exatamente. E a convivência dos moradores hoje aqui? Gente, por exemplo, que mora aqui nessas casas aqui, com o pancadão, como que tá, Gilson? É bastante difícil, bastante tensa. As pessoas têm dificuldade para dormir. Por falta de estrutura, as pessoas acabam fazendo xixi na rua. Só que o baile existe há muitos anos, ele não muda. E nada foi feito além da repressão para se estruturar e criar condições para que, tendo em vista que ele já exista, que ele possa estar organizado, estruturado e que as famílias aqui sofram menos. Porque mesmo quem é contra o pancadão que mora aqui,
é vítima da violência, porque quando vem uma bomba e joga na porta, as pessoas que estão no baile correm. Mas dentro de casa a fumaça entra e as crianças desmaiam, as pessoas passam mal e se abrir a porta para sair é impedido. Então a gente quer criar uma situação de estrutura para que as pessoas sofram menos. Ou que se busque um espaço, que se busque uma estrutura para que esse baile possa acontecer e as pessoas tenham uma oportunidade de lazer. Nós estamos discutindo isso no Balanço Geral, Gilson. Que eu acho que é o momento de discussão, tá? Tudo bem, nós sabemos do problema do pancadão. Mas ao mesmo tempo, Gilson, você é a favor do pancadão? Presta atenção que eu vou falar, porque eu nunca fugi de dar opinião. Eu jamais vou fugir. Jamais. Há anos, não é só em Paraisópolis, em outras comunidades, tem os chamados pancadões, que arrasta diversão e, consequentemente, onde tem uma grande aglomeração, é óbvio, barulho alto, tráfico de drogas, bebida, mas ao mesmo tempo é uma diversão para essa gente, é uma diversão para esse povo, é a única. Não se tem, não é mais uma questão de cultura, virou uma obrigação nas comunidades, o pancadão, aonde a juventude se encontra. Aonde a juventude? Então, não pode ser mais da comunidade. Então, agora que as autoridades políticas, esse é o momento de discutir para que essas invasões, né, e essa ação desastrosa e mortal, porque inocentes pagam em comunidade. Como disse, os moradores, é a bomba, é a chegada da polícia que gera medo, mas ao mesmo tempo é a polícia que tem que muitas vezes colocar ordem na casa diante dessas situações de descontrole dos pancadões. Agora, há quantos anos a gente ouve isso e há quanto tempo não se faz nada? Há mais de 7 anos o baile acontece e o resultado é sempre tiro, porrada e bomba. Que é diferente de outros bailes que acontecem em bairros nobres. Então o baile na Vila Madalena, o baile lá perto do Mackenzie, a polícia quando chega pede até licença, por favor, obrigado, abaixa o som. E aqui é tiro, porrada e bomba. Então nós temos que mudar essa realidade. Ainda assim, nada justifica a morte. Vamos considerar que tinha uma perseguição, vamos considerar que aqui tinha pessoas fazendo coisas erradas. Jamais a polícia poderia vir, entrar e criar a situação de pânico que levou tantas mortes aqui em Paraisópolis. Não se cria uma alternativa, não se faz nada e só faz a repressão. Ô Gilson, qual seria então uma das alternativas para não ter essa repressão das comunidades? Vamos lá, me dá uma ideia para a gente começar a discutir, a levar em nome da comunidade essa mudança. Acho que o baile pode ser organizado. Eu acho que um evento que reúne mais de 5 mil pessoas, chegou a ter 30 mil pessoas aqui em Paraisópolis, um evento que tem 30 mil pessoas na cidade, ele recebe estrutura da prefeitura, ele recebe banheiros químicos, ele recebe fechamento dos espaços que você pode criar uma situação de risco, ou seja, ele é uma realidade. Até que se consiga construir uma realidade nova, uma opção de lazer, que se estruture esses bailes para que as pessoas não tenham que viver uma situação de violência, seja os moradores aqui do entorno, seja as pessoas que vêm para o baile curtir. Porque se 90% é de fora, significa que lá também não tem. Então, não é só Paraisópolis. Agora, eu quero saber o seguinte. A comunidade, você deve ter ouvido a comunidade. Aliás, se me aceitarem, eu viria no baile da 17. Mas para registrar a realidade. Organizadores do baile da 17, vocês me autorizam? Não é questão de coragem. Se vocês me tratarem com respeito, e eu quero mostrar e quero ouvir os jovens daqui de Paraisópolis e os jovens que vêm de fora. Eu gostaria de vir à noite e ficar até de madrugada no baile da 17. Se vocês aceitarem que eu vá e que registre isso, aqui está dada a oportunidade. Aqui está dada a voz e o pedido para vocês. Mas eu quero conversar com todos. Com todos. A comunidade, você chegou a ouvir, teve ação policial aqui, como a Polícia Militar falou, que era uma barreira, que era uma... Como foi? Olha, os relatos dos moradores e os vídeos comprovam que houve uma ação de fechamento nas duas vias aqui em Paraisópolis de acesso a esse trecho principal. Qual via foi fechada? A rua Herbert Spencer com Ernest Renan. Mas qual dela? Lá na frente? Sim, na esquina. Qual esquina? Herbert Spencer com Rodolfo Lutz. Onde está passando a moto? Herbert Spencer com Ernest Renan, onde está passando a moto agora. Onde tem os coletores lá fazendo o serviço do atendimento. Presta atenção, devagar, meu câmera. Girou devagar. Aonde estão os coletores? Lá. Onde estão os corretores? Os coletores. Lá exatamente se formou a primeira barreira policial, segundo a informação que eu estou recebendo. A primeira, fechada. A polícia chegou e fechou, porque aqui estava ocorrendo o baile. Estava todo mundo aqui. Correto. Gilson, e a outra barreira estava onde? A outra barreira na outra esquina, que é Rodolfo Lutz e com Ernest Renan. Que não dá para ver daqui.
que é ali mais ou menos onde tem aquela faixa de pedestre perto da árvore. Onde está passando aquele cara de vermelho, lá em cima, ó, com o casal lá, ó. E lá outra barreira. Quer dizer, a polícia chegou, fechou lá, fechou aqui. Quer dizer, todo esse local aqui ficou fechado. Exato. É isso? Tá. E aí, o que aconteceu? E aí começou-se, segundo lá os vídeos e os relatos dos moradores, jogar bomba e começou a correria. Quando as pessoas correram para um lado e descobriram que estava fechado o acesso, elas voltaram porque também jogaram bombas do outro lado. E aí só restou a opção de correr pelas vielas. A gente acredita, inclusive, de que muitas pessoas que acabaram morrendo é que não conhecia que as vielas não tinham saído e que era muito apertado, que as pessoas acabaram correndo para outras direções. Aliás, as pessoas que correram para a viela certamente não moravam aqui porque sabiam que essa viela é sem saída. Exatamente, que tinha uma viela sem saída e que era muito estreita. E é nessa viela que eu vou levar o meu telespectador, você que está com o Geraldo Luiz no Balanço Geral, é nessa viela a partir de agora que eu vou levar. Foi exatamente essa viela onde tudo aconteceu. Que vocês acompanham agora, junto com a gente. Me leva lá, Jesus. E por aqui. É exatamente esse o ponto. A viela que a partir de agora eu faço convite para você entrar junto com o Geraldo. Imagine, no desespero, todo mundo correndo da polícia, e aí todos entraram aqui. Eles começaram a cair aqui, Geraldo. Porque não Já começaram a cair aqui? Porque não viam que tinha um degrau. Então, quer dizer, aqui começou muitos no desespero. Sim. O menino que aparece de blusa azul, Gustavo, ele caiu exatamente aqui. O Gustavo caiu aqui. Sim, que aparece nos vídeos de blusa azul. E aí, várias outras pessoas caíram e as pessoas desciam e eram pisoteadas porque elas também caíam na escada. Então, imagina as pessoas vêm correndo em alta velocidade, não vê que tem um degrau, cai, e aí foi uma sucessão de pessoas caindo aqui e sendo pisoteadas. A cruz colocada. Aqui já começou o desespero dos jovens. E realmente, imagine à noite isso aqui. Imagine à noite. E aí já começou. Olá, tudo bem? Aqui caiu primeiro. A polícia vindo aqui. Vocês percebam que... Imagina aquela quantidade de pessoas aqui. É muita gente e pouco espaço. 5.000 pessoas correndo dentro de uma viela nesse espaço. Por onde você olha, a residência. Por onde você olha, a residência. Bom dia, senhor. Por onde você olha, a residência. Por onde você olha. E aí, patrão, bom dia. Mora em cima? Agora não, Ah, é? Você estava na noite aí? São muitas residências essa viela aqui, né? Bastante. Bastante, né? Aí, o que acontece? Vamos usar meu câmera, por favor. Você vê aqui, ó. Residência. Olha lá, olha aqui. Residência, só para você entender. Aí as pessoas e todos os jovens correram aqui. Sim. Correu para esta viela e uma outra viela lateral, que é aquela aqui do lado, que não tem saída. Essa ainda tem? Essa tem saída. Quantos morreram aqui nessa... A maioria morreram, pelo menos a gente relato de 8, porque lá só falam de um morto, lá na viela Três Corações. Aí vocês falam. Mas, Geraldo, abriu-se aqui. Como que... Mais desespero na hora e um tropeçando e pisando no outro. E na hora do pânico isso ocorre. Então vocês imaginam todo aquele povo correndo, né? Num pânico, à noite, um tropeçando no outro, e foi isso que aconteceu. Agora nós vamos num outro ponto. Num outro ponto, vem cá comigo, Gil. Num outro ponto. Aliás, mais uma vez eu chamo a atenção. Pode ser no chicote, meu câmera. Residência. Olha lá do canto lá. Residência. Apartamentos. Apartamentos.
No desespero, deixa eu mostrar para vocês no local. Vem cá comigo. Todo mundo correndo na hora. Correndo, inclusive, olha aqui, ó. Para cá. Para tentar escapar da ação policial. Muitos jovens correram aqui. O meu câmera vai ficar agora aí, sobe aqui um pouco mais, meu câmera, por favor. Isso, agora você fica aí, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Vejam, olha isso. É muito estreito. Imaginem, de madrugada, correria, pânico, desespero. Foi por essas vielas, corredores estreitos de Paraisópolis, que o Geraldo do Povo está. Você mora por aqui, né? Você mora por aqui? Esses jovens encontraram a morte. Daqui a pouco eu vou conversar com uma sobrevivente que disse que foi vítima da violenta ação policial. Tem uma outra viela que eu quero mostrar a todos vocês. Não é apenas essa, foram dois pontos importantes aqui em Paraisópolis. Dois. Vocês vão conhecer agora a jovem que estava aqui no baile da 17 e daqui a pouco outro beco, a outra viela. Mas me parece que lá morreu apenas um. Aqui, onde eu estou, a maioria dos jovens, a tragédia foi aqui, nessa viela. Aqui é que todos, no desespero, na ânsia da fuga, de fugir da polícia, foi aqui nessa viela que eles encontraram a morte, pisaram uns sobre os outros. Mas em quais circunstâncias? A polícia tem que dar uma resposta se aqui ocorreu, aqui, durante a perseguição a pé de policiais, se aqui ocorreu um outro tipo de agressão ou não. Novas agressões ocorreram aqui, que levaram esses jovens a mortes. Aqui teriam sido agredidos, espancados, ou apenas o pisoteamento? Dúvidas que nós temos, mas que principalmente a família tem que ter a resposta.